Boa noite. Irmãos, vocês notaram que eu não prego do púlpito? É porque eu não gosto de ficar longe da congregação. Não gosto. É bonito aqui, mas como Minaslândia eu gosto de ficar perto de vocês, porque eu me sinto melhor perto do povo do que longe do povo. Amém. Muito bem, vamos falar sobre esse tema para encerrar essa série, a bênção da prosperidade. Nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 22, e vamos permitir que a palavra de Deus nos abençoe essa noite em nome de Jesus. Amém. Provérbios 10, capítulo 10, versículo 22 nos diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e ela não traz o quê? Nenhuma dor. Ou como diz aqui na minha versão, não traz nenhum desgosto. Vamos falar sobre esse tema, a bênção da prosperidade. O que é esta bênção? E como nós podemos alcançá-lo? Como nós podemos estar dentro desse contexto descrito aqui por Salomão? A bênção do Senhor traz riqueza, e com ela não vem nenhum desgosto. Vamos entender isso aqui. Vamos para o livro de Levítico, ainda no Velho Testamento, no capítulo 23. Levítico 23, nós vamos ler ali a partir do versículo 39. Vamos falar sobre a festa dos tabernáculos. Nos diz assim, Levítico capítulo 23, versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos das árvores frondosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros do ribeiro, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como a festa do Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais da terra de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Muito bem. Os israelitas tinham lá as suas festas típicas, né? A Páscoa, depois o Pentecostes, depois tinham lá o dia da expiação mais importante, e a última grande festa nacional, a celebração dos tabernáculos. Qual era o objetivo desta festa, queridos? Durante 7 dias o povo tinha que sair da sua própria casa, e na varanda, no quintal, nos pátios, pelas ruas, eles faziam barracas lá com as folhas das árvores, de forma improvisada. Tanto os que moravam na capital Jerusalém, como os estrangeiros que vinham das outras partes do país para celebrarem a Páscoa, o tabernáculos, todos tinham que habitar em tendas. Qual era o objetivo daquilo? Por que durante 7 dias Deus mandava eles acamparem na porta da própria casa, em habitações improvisadas? Para quê? Qual era o objetivo daquilo? Fazê-los lembrar do cuidado de Deus durante toda a jornada no deserto. Porque durante aqueles 40 anos em que eles peregrinaram, não faltou da parte de Deus nada que o povo necessitasse para a sua sobrevivência. E quando eles, ao saírem de suas casas, deixarem as suas lavouras, porque isso acontecia após a colheita, os celeiros estavam cheios, as barriguinhas estavam satisfeitas, e agora, para se lembrarem do cuidado de Deus, eles deixavam o seu conforto e habitavam ali na porta de casa, para se lembrarem de que a bênção de toda aquela prosperidade, a fonte daquilo tudo, era quem? Deus, que estava lá na história deles no passado. Por exemplo, no Deuteronômio capítulo 8, olha o que o Senhor diz aqui. Livro do Deuteronômio capítulo 8, é o livro seguinte aí, logo após Levítico. No capítulo 8, versículo 2: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto nestes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que não conhecias, nem teus pais o conheciam,
para dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Veja, durante 40 anos eles não tinham que ir ao shopping comprar roupa, não tinham que comprar sapato, não precisavam ir ao mercado fazer feira, porque eles recebiam tudo de graça. Tudo caía para eles ali na porta das suas tendas. E durante todo aquele período, as roupas foram preservadas sem nunca terem experimentado desgaste e sem nunca dar um remendo com a agulha. Olha só, um general norte-americano especializado em logística analisou a situação matemática e calculou o que eles precisavam aproximadamente. Veja bem, ele calculou a situação de Israel e calculou que diariamente eles precisavam de 1.500 toneladas de alimento por dia. 1.500 toneladas de alimento por dia, vai. O que equivale em média à carga de 100 caminhões médios para cada quilômetro de percurso. Preste bem atenção nisso aqui. Para cada quilômetro, quantos caminhões que precisariam? Outros 4.000 toneladas de lenha por dia para a preparação do alimento. Pode ir? E mais 1 milhão de galões de água por dia para beber e para lavar a louça. Isso tudo iria requerer um trem com 3.000 quilômetros só de vagão. Por dia. Por dia. Porque a multidão de Israel eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. 600 mil só os homens adultos. Se cada um ali tivesse uma esposa, mais um casal de filhos, você imagine. Tenta imaginar. E agora pense que não eram só eles, tinham os rebanhos que eles também tinham que cuidar. Então, só por dia, qual era a provisão deles? Um trem com 3.000 quilômetros. Certa vez, quando eu morava lá no Vale do Aço, eu estava para pegar o trem para Belo Horizonte, aí passou uma composição de carga, e eu resolvi contar quantos vagões aquilo tinha. Foi o maior que eu contei até hoje. Tinha 268 vagões. E, queridos, eu comecei a contar, assim. Chegou uma hora que eu tinha que segurar a cabeça, porque era vagão demais. Eram 3 locomotivos para puxar aquele negócio. Agora 268 vagões. Agora esse trem aqui precisava de quantos? 3.000 quilômetros para alimentar aquela multidão inteira. Quando os Estados Unidos invadiram o Iraque em 2013, eles mandaram cerca de 300 mil soldados inicialmente. A fila de caminhões, provisões que estavam entrando no Iraque, era daqui até Divinópolis, 100 quilômetros de linhas de suprimento. Israel era muito mais do que isso. Preste bem atenção nisso aqui. E agora veja, por que no tabernáculos então eles celebravam aquela festa? Porque o que eles precisavam no deserto? Precisavam de água, de comida, precisavam de tudo, correto? Só que a comida vinha da onde? A comida vinha da onde? Do céu. A água vinha da onde? Das rochas. Durante o dia, lá naquele deserto, facilmente se chega aos 50 graus. Só que à noite chega aos 0 graus. Só que durante o dia, eles sofriam calor. Por quê? Coluna de nuvens, ar-condicionado. E à noite eles congelavam. Porque tinha coluna de... Não precisavam nem fazer fogueira. O aquecedor estava lá. Então por isso que nós lemos aí, a bênção do Senhor, ela faz o quê? Enriquece, não acrescenta dores, porque tudo que Israel precisava estava lá. E na festa dos tabernáculos, quando eles estavam lá habitando em barracas improvisadas, em frente às suas casas confortáveis, eles se lembravam disso, que quando a geração anterior, quando esteve no deserto, estava ali habitando em barracas, precisando de tudo, e Deus estava provendo tudo. E agora eles habitando nas suas casas confortáveis, com seus rebanhos, com seus celeiros, com seus empregados, era o mesmo Deus que estava provendo todas as coisas novamente. Esta é a bênção da prosperidade que Deus deseja dar a todos. Mas como? Como Deus concede a bênção da prosperidade? Como? Como é que nós conquistamos isso? De que maneira? Vamos lá? Gênesis capítulo 13, 19, não precisamos nem ler. Após a expulsão do jardim, qual foi a primeira ordem de Deus para Adão? Do suor do teu rosto vai fazer o quê? Comerás o teu pão. Em primeiro lugar, como é que Deus dá a bênção da prosperidade então? Trabalho. Que trabalho? Qualquer um, sendo honesto, pagando pouco, pagando muito, não interessa. Às vezes nós temos alguns irmãos que ficam desempregados. Acontece, eu mesmo já fiquei. Já passei 6 meses desempregado, fazendo uma coisa aqui, outra para sobreviver. Quem já ficou desempregado sabe que coisa ruim que é ficar desempregado. Muito bem. Aí o que acontece? Aí o camarada ganha X, tem um certo padrão de vida.
Aí quando ele consegue uma nova recolocação no mercado de trabalho, não paga X, paga Y, e ele recusa o trabalho. Não, mas eu estou na minha profissão, com a minha formação, eu estou acostumado a ganhar tanto e eu não estudei tanto para ganhar tão pouco. Querido, se você está apertado, pega o que tem para fazer. Sabe, não dá para fazer, especialmente na crise que nós estamos vivendo. Só hoje de manhã eu estava ouvindo, no serviço de especialidade de engenharia e arquitetura, Minas Gerais esse ano mandou 20 mil pessoas embora só aqui em Minas, e 50 mil ao longo em todo o território nacional. Nessa crise, se aparece oportunidade, você vai ficar escolhendo o que você vai fazer? Se apareceu, pega. Não fica escolhendo. Sabe, o que está escrito? Do suor teu rosto comerá o teu pão. É para comer o pão. Às vezes, como Gideão, por exemplo, Gideão está lá em Juízes capítulo 6, os midianitas massacravam lá os israelitas, roubavam toda a colheita deles. Aí Gideão estava fazendo o que quando foi chamado? Malhando trigo aonde? Irmãos, sabe o que é malhar trigo legal? Ele estava assim, ó. Já pegaram trigo? Já tentou malhar trigo no pé para você ver que coisa ruim? Mas o que Gideão está fazendo? A situação é ruim, ele deu um jeitinho. Ó, não tinha fartura, mas tinha um pouquinho de pão, tinha um pouquinho de bolo. Fome ele não passava, porque ele estava dando um jeito, estava dando um jeito na situação. É assim que a gente faz. Às vezes não dá para fazer tudo, não dá para comprar tudo, mas dá para viver ou não dá? Com pouco dá, desde que você trabalhe para isso. Vamos lá. Provérbios capítulo 22, verso 29. O que diz lá? Você conhece alguém que é diligente no seu trabalho? Diante dos grandes ele será colocado, e não diante de homens obscuros. A pessoa que capricha, se esmera em fazer, o que acontece? Um dia alguém bate o olho nessa pessoa e diz: você é bom demais para ficar aí, sobe para cá. E assim a pessoa vai o quê? Se especializando até chegar no topo. Mas o que diz o texto? Você precisa ser diligente naquilo que você faz. Tem que se esmerar, tem que mostrar serviço. Aqui no Brasil, as pessoas não querem trabalho, querem emprego, né? Quer ter emprego, quer ter título. Mas trabalho mesmo, quantos querem? É como diz alguém: sonho do brasileiro é ser aposentado. Mas não dá certo, queridos. O texto está dizendo, tem que trabalhar muito, tem que ser diligente naquilo que faz. Dizem que o pior pesadelo é quando você começa a sonhar com seu chefe. Teve uma época da minha vida que eu estava trabalhando numa empresa, que eu tinha que trabalhar tanto, que eu sonhava que eu estava trabalhando tanto, que à noite as minhas pernas caminhavam e eu caía do colchão, porque eu só conseguia pensar no trabalho. Mas valeu a pena, porque todo o esforço que eu fiz trouxe recompensa financeira e progresso dentro da empresa. Mas tem que ser assim. Agora eu me lembro também de uma coisa. Eu trabalhava às vezes das 6 da manhã às 9 da noite, mas nunca perdi um culto da igreja por causa disso. Nunca deixei de vir à igreja por causa disso. Trabalho e religião têm que estar de mão dadas. O que diz agora Provérbios capítulo 3, verso 16? O que Deus pede aqui para que você alcance essa bênção? Provérbios 3, versículo 13 diz assim: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda ela traz o quê? Riquezas e honra. Veja então, preciso ser trabalhador, preciso ter diligência, capricho no que eu faço, e eu preciso também de quê? Sabedoria, porque a sabedoria faz você aproveitar bem as oportunidades, faz com que você faça o trabalho melhor do que os outros, e faz com que de um trabalho você consiga selecionar outros melhores, e faz com que você estude e se aperfeiçoe também. É assim que nós precisamos, querido. Sabedoria, dia desse, sabedoria para você também não se meter em encrenca. Nós temos uma jovem lá em Uberlândia que está fazendo medicina, e ela é bolsista de uma excelente faculdade. A mensalidade lá da faculdade dela está na casa dos R$6.000. Ela não paga, porque ela é bolsista, e ainda o governo dá mais uns 500 conto lá por mês de mesada para ela. Aí ela está fazendo uma prova agora para eliminar o segundo período, e uma colega chegou lá no apartamento dela e falou: olha, estou com um negócio bom para você aqui. Eu estou com as respostas das provas na minha mão. Você copia aí e vai fazer a prova. Mas a menina ficou branca, azul, amarela, cor de rosa, porque ela precisava de nota boa para conseguir manter a bolsa. Mas ela mandou a menina embora do apartamento no mesmo instante. Essa sabedoria, sem atalho. Todo mundo que pega atalho para crescer na vida vai dar com a cara na parede depois. É desse jeito. Sabedoria para você saber discernir o que é certo e o que é errado. Vamos lá.
Segundo de Reis, capítulo 12, o que nos diz? Segundo Reis, capítulo 12. O que mais nós precisamos para alcançar a bênção da prosperidade? Capítulo 12, versículo 14, nos diz: davam aos que dirigiam a obra, porque davam dinheiro aos que dirigiam a obra e reparavam a casa do Senhor com aquele dinheiro. Também não pediam contas aos homens em cujas mãos entregava aquele dinheiro para dar aos que faziam a obra, porque procediam com o quê? Tudo que nós precisamos hoje são empregados que você possa confiar. Quando você é fiel no seu trabalho, você conquista a confiança de pessoas importantes. Quando você é fiel na sua igreja, você conquista posições importantes dentro da igreja. Você precisa, portanto, ser trabalhador, precisa ser diligente, precisa ter sabedoria e precisa ser o quê? Fiel, uma pessoa que você possa confiar mesmo. Certa vez na Rússia, quando não havia liberdade religiosa, vários de nossos irmãos estavam aprisionados dentro de uma cadeia pelo simples fato de serem crentes. E num determinado dia, um dos guardas da prisão chegou num jovem da nossa igreja e falou: rapaz, é o seguinte, eu preciso com urgência levar uma certa quantia de dinheiro para minha mãe, porque ela está doente, precisa desse dinheiro. Só que eu estou de plantão hoje, eu não posso ir, mas eu sei que eu posso confiar em você. Eu vou te dar o dinheiro, você vai lá na minha mãe e você volta para a cadeia, por favor. Nosso jovem pegou o dinheiro, foi até a casa da mãe do soldado, entregou o dinheiro e voltou para a cadeia, sem escolta. Por que fez isso? Fiel. Você faria isso com algum prisioneiro? No caso de José, nós vamos falar dele daqui a pouco. Quando José foi para a cadeia, ele tinha a chave da cadeia na mão. Por que Potifar deu a chave da cadeia na mão de José? Você vai colocar um prisioneiro como carcereiro da prisão onde ele está preso? Mas porque José era o quê? Fiel. Provérbios capítulo 3, versículos 6 e 7. Qual outro elemento que Deus pede aqui para que Ele conceda a bênção da prosperidade? Provérbios capítulo 3, versículo 6, diz o quê? 3, verso 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e o Senhor endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Saiba depender de Deus. Coloque o seu trabalho, coloque sua família, coloque seus estudos na faculdade, no colégio, na escola técnica, na mão do Senhor. Diga: Senhor, eu quero ser isso. Me dê condições, me dê a capacidade de ser isso. Me ajude nas provas, me ajude ao lidar com os colegas, com os professores. Me ajude nos estudos. Eu faço a minha parte, o Senhor faz a sua. Mas eu preciso do Senhor para que eu consiga esse diploma. Eu preciso desse diploma para crescer. Eu preciso dessa profissão para trazer comida para minha casa. Eu não posso perder esse emprego. Se eu perder esse, me dê outro. Dependa de Deus. Dependa do Senhor. Faça dele o seu braço direito e o seu braço esquerdo. E finalmente, Provérbios capítulo 3, 9 e 10. O que diz aqui? Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Reconheça que Deus te deu e devolva isso a Ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Às vezes eu ouço aqui na igreja uma coisa que eu não gosto muito. Irmão, nós temos que devolver dízimo para que Deus nos abençoe. Errado, errado, errado. Você não vai devolver dízimo para ser abençoado. Você devolve dinheiro porque você já foi abençoado. Por quê? Se você não receber esse dinheiro, você poderia dizimar alguma coisa? Então você dizima porque você o quê? Já recebeu. O que é que diz Davi lá no 1 Crônicas capítulo 29? Senhor, nós só estamos fazendo o quê? Devolvendo o que as suas mãos nos deram, porque já é teu. Salmo 24, capítulo 24, versículo 1 diz o quê? Do Senhor é a terra, a sua plenitude, e o mundo e aqueles que nele o quê? Habitam. Jó 41, versículo 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Pois tudo que está debaixo dos céus é meu. Quando você devolve o dízimo, você está reconhecendo quem é que te abençoa. É uma maneira de dizer: Senhor, muito obrigado. E quando você também devolve suas ofertas, você está dizendo isso. E o que diz Paulo? Deus ama quem dá, porque o próprio Deus nos dá de que maneira? Com alegria.
Vamos ver isso na prática, como funciona? Em Gênesis, nós temos aqui, não vamos poder ler todos os textos por causa do horário, irmãos, mas nós temos aqui a questão de José. José, lá no capítulo 37 de Gênesis, ele estava com quantos anos quando ele é apresentado na Bíblia? 17 anos. Aí aos 17 anos, José tem um sonho de que ele seria governador da sua família, correto? Aí passa-se uma série de situações, aí chegamos no capítulo 41, quando José é apresentado diante de Faraó. E quando ele é apresentado diante de Faraó, onde é que Faraó coloca José? O que Faraó diz para José? Eu sou Faraó, mas sem a tua palavra, ninguém levanta o pé ou a mão aqui no Egito. Tira o anel do dedo, coloca na mão dele, diz, olha, agora você é que manda, carta branca para você fazer o que quiser nesse lugar. Agora observe bem, quando José recebeu o sonho, ele tinha quantos anos? Quando o sonho é concretizado, ele está com quantos anos? 30 anos. Quanto tempo passou? 13 anos. Guarde isso com você. Vamos lá. Próximo. Livro do Êxodo, capítulo 33, verso 11. Lá fala de Josué. Lá diz que Josué, quando Moisés ia lá para a tenda conversar com Deus, Josué ficava ali na porta o tempo todo, não se afastava da tenda de Moisés. Muitos em Israel deviam dizer, puxa saco, desculpa a expressão, mas é isso mesmo, puxa saco do chefe. Só que o que acontece? 40 anos depois, Josué ficando ali sempre na tenda de Moisés, 40 anos depois, o que aconteceu? Quando Moisés estava para morrer, Deus fala para Moisés, chama lá Josué, bota as mãos na cabeça dele, porque ele agora é o seu sucessor. Quanto tempo Josué ficou ali? 40 anos aprendendo com Moisés, e sem se afastar de Moisés, nenhum momento, todo o tempo aprendendo com quem podia ensinar alguma coisa para ele. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a unção do rei Davi. Lá fala que Samuel, quando foi à casa de Davi, encontrou lá os irmãos de Davi. O primeiro que ele viu era Eliabe, homem alto, bonito, muito semelhante a Saul quando era jovem. Tanto que quando ele olhou para Eliabe, o que ele pensou? Está aqui o ungido do Senhor, que era a cara de Saul quando jovem, alto, bonito, destacado. Mas aí Deus falou, esse não, depois o outro, não, e não, passou 7, não tem mais ninguém, tem. Mas onde é que ele estava? Tão desprezado pela família, que nem para o banquete foi convidado. Aí o Samuel, não vou comer enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, Deus falou, pode ungir que é isso mesmo. Quantos anos tinha Davi? Mais ou menos 16 ou 17 anos, a Bíblia não fala, mas pelos cálculos bíblicos ele tinha entre 16 e 17 anos quando foi ungido, para ser rei de Israel. O que acontece? Em 2 Samuel capítulo 5, de 4 a 5, todas as tribos de Israel vão até Davi para fazê-lo rei de fato de Israel. Quantos anos Davi tinha? 37 anos. Mais ou menos 20 anos haviam se passado, desde a unção até que finalmente ele se tornou o quê? Rei de fato em Israel. Vamos lá. Aí nós temos, esse aqui eu gostaria que vocês lessem. Poderia citar de qual, mas eu quero que vocês leiam isso daqui. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11. Primeiro de Reis, capítulo 11, versículo 28. Olha só. 11, 28. Ora, vendo Salomão que Jeroboão era homem valente e capaz, moço laborioso, ele o pôs sobre todo o trabalho forçado da casa de José. O que aconteceu? Salomão mandou reformar uma área de Jerusalém que estava em decadência, e lá tinha os trabalhadores braçais. Aí ele bateu o olho e viu o pessoal trabalhando. Ele foi e viu que tinha um rapaz ali chamado Jeroboão, que o homem trabalhava por 10, para cima, para baixo, carregando peso. E ele olhou assim, mas esse aí é o cara que eu estou precisando. E o colocou como senhor de todos os trabalhadores braçais. Mas inicialmente o que era Jeroboão? Um servente de pedreiro. Mas trabalhava tão bem que Salomão disse, não, vou colocar ele por cima de todos. E ficou lá por cima de todos os demais trabalhadores braçais. Mas a história não para aí. Olha o próximo versículo, versículo 29. Sucedeu nesse tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aias, o silonita, no caminho. Esse se tinha vestido de uma capa nova, e estavam a sós, os dois no campo. Aias pegou a capa nova que tinha sobre si, rasgou-a em 12 pedaços, e disse a Jeroboão, toma 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e te darei as 10 tribos. De servente de pedreiro, onde é que o homem foi? Rei de Israel, meu irmão. Você diria uma coisa dessa? É pena que a história dele depois vira um desastre completo.
Pena que virou um desastre completo. Mas mesmo antes de vir o desastre, tem esse lado positivo. O homem estava lá trabalhando por 10, fazendo o trabalho dele satisfeito. Daí a pouco ele é colocado como chefe de todo mundo. E daí a pouco, isso era pouco, Deus o colocou como? Rei da nação. Mas porque ele era o quê? Diligente e trabalhador. É uma pena que depois virou um desastre. Mas esse início dele é brilhante. Pode ver? E nós temos agora o exemplo do profeta Daniel. Chegou lá em Babilônia em qual situação? Escravo. Marchou mais ou menos 800 quilômetros a pé de Jerusalém até Babilônia. Quando chega em Babilônia, aí o rei manda selecionar alguns jovens da linhagem real, deu uma bolsa de estudo completo, com direito à alimentação, hospedagem, tudo. No final dos 3 anos, lá na faculdade de Babilônia, quando Daniel e os amigos dele foram chamados perante o rei, onde é que eles foram colocados? Entre os primeiros lugares. Passado mais algum tempo, Daniel faz a interpretação do reino, e onde é que Daniel chega? Só abaixo do próprio rei. Nisso tudo vocês percebem o que, queridos? O que vocês percebem nisso? Como é que a bênção da prosperidade veio na vida dessas pessoas aí? De que maneira? Assim? Hã? Assim? Não, veja, vocês observaram que houve uma promessa, mas entre a concretização da promessa passou o quê? Tempo. E nesse tempo, o que eles ficaram fazendo? Deitados na rede? Hã? Trabalhando e se preparando. O nosso mal hoje é que nós pedimos uma coisa a Deus e já queremos que Deus faça o quê? Agora. É como se mais ou menos Deus fosse máquina de refrigerante, né? Você coloca a moeda aqui, seleciona o sabor e o refrigerante sai aqui embaixo. Ou que nem motoboy de pizza, né? Você ligou para a pizzaria, daí a 10 minutos a pizza está quentinha na sua porta. Tem gente que acha que oração é desse jeito. É bem verdade que Deus quebra o nosso galho. E eu acredito que vocês também já têm experiência de oração respondida na hora. Sim ou não? Sim, todos nós temos essa experiência. Mas isso são as exceções. A regra é essa? Não. A regra é o seguinte: quando pedimos alguma coisa a Deus, Ele dá. Mas Ele dá mediante o quê? Mediante aqui uma colaboração. Deus vai te abençoar, mas você precisa ser digno da bênção. Não, que digno da bênção nós nunca vamos ser. Mas você precisa o quê? Demonstrar o seu interesse na bênção, fazendo a sua parte. E esses homens e mulheres citados aqui, todos fizeram alguma coisa. Durante todo esse período em que a promessa foi feita até a concretização, eles se prepararam para aquilo para o qual eles foram chamados, para a unção que eles estavam querendo. E no final eles alcançaram essa unção. E por isso o nome deles está aqui, e por isso nós falamos tanto desses homens e dessas mulheres. E se nós fizermos o mesmo, se esse mundo durar 200 anos ainda, daqui a 200 anos vão estar falando da gente seguindo o nosso exemplo. Se fizermos o mesmo. Agora olha só. Por que Deus abençoa o seu povo com prosperidade, queridos? Qual é o objetivo? Qual que é o segredo? Qual é o objetivo de Deus em nos dar prosperidade? Em fazer por nós o que Ele não pode fazer pelo mundo comum. Eu não estou falando só de riqueza, porque na média, para a gente parar a pensar, os maiores milionários do mundo não são crentes. O homem mais rico do mundo é o Bill Gates, e ele é um ateu consumado. O segundo homem mais rico, Carlos Slim, não sei se é muito católico, é um mexicano. Então ali, não sei onde é que é a religião ali. E se nós pegarmos as maiores fortunas do Brasil, poucos ali são religiosos também. Mas de que prosperidade nós estamos falando aqui? É tanto a prosperidade espiritual na média, material na média, mas principalmente o quê? A bênção da comunhão com Deus, que traz todas as outras bênçãos. Qual é o objetivo de Deus com isso? Salmo 67, de 1 a 7, nos diz lá: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra os teus caminhos, e em todas as nações a sua salvação. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, pois julgas com equidade e guia na terra as nações. Louvem-te, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, e a terra produz o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Qual é o objetivo da prosperidade que Deus nos dá, queridos? Qual é o objetivo? Atrair outras pessoas para cá, como falamos no culto ontem, ser uma bênção. O objetivo de Deus fazer com nós o que Ele não pode fazer lá fora é atrair as outras pessoas, mas Ele só vai fazer isso por nós se nós fizermos o que esses homens e mulheres fizeram no passado, e dá certo. Porém, hoje em dia exige uma distorção satânica no meio religioso chamado o quê?
teologia da prosperidade. De vez em quando a gente vê uns negócios desses aparecendo na igreja. Música, por exemplo. Uma música aí que fala umas coisas malucas, né? Deus vai realizar os nossos sonhos, assim. Quem tem promessa de Deus não morre. Não morre, não? Qual foi a promessa de Deus para Pedro lá quando Pedro ressuscitou? Quando você for velho, vai estender a mão e você vai para um lugar onde você não quer ir. Aí Pedro diz o quê? Que diz lá? E entendeu com que morte ele ia glorificar o Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo de Éfeso, o que ele fala lá? Só sei de uma coisa, que o Espírito Santo me disse que lá na frente me esperam prisões e torturas. O pessoal só pensa nessas coisas. O povo só quer a bênção, né? Mas quando lê esses textos, o negócio fica meio complicado. Pense, por exemplo, em Eliseu, cheio do Espírito do Senhor. Tinha uma porção maior de unção do que o próprio Elias. E, no entanto, morreu doente. Timóteo, apóstolo, seguidor de Paulo, pastor da maior igreja evangélica do passado, que era Éfeso, era doente do estômago. O próprio Paulo tinha enfermidade nos olhos. Mas as pessoas só querem o quê? Bênção. Poderia falar muito de teologia da prosperidade, mas eu vou mostrar para vocês alguns vídeos curtos aqui, para vocês entenderem como isso é maligno, como isso é satânico. Manda aí. Irmãos, isso que vocês vão ver é 100% verdadeiro, tá? É triste, mas isso acontece no meio evangélico. Dá para rodar? Abre a pasta anexa então, se não está abrindo no PowerPoint. Absurdos religiosos. Pega aí, abriu? Pega aí a unção do ouro. Vamos começar com esse. Olha que bonitinho. Tem áudio aí? Tem áudio? Ok. Pode trazer? Já estamos indo. É só um minutinho de vocês executar. Irmãos, isso aqui é verdadeiro. Vocês vão ver uma série, são 5 vídeos curtos que eu selecionei, para vocês verem o que essa maldita teologia da prosperidade está fazendo no meio evangélico e está atrapalhando a divulgação do evangelho e fazendo almas se perderem para sempre. Observe aí. Áudio. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Inédito, nesta segunda-feira dos vencedores, 3 de julho, em primeira mão, no Templo dos Anjos, a grande unção com a gota de ouro. Ouro representa poder, representa riqueza, prosperidade. Quem receber esta grande unção com a gota de ouro, nunca mais vai faltar dinheiro em sua vida. Quem receber esta unção com a gota de ouro, nunca mais será vítima de dívidas, crises, falência. Quem receber esta grande unção, nunca mais será envergonhado em sua vida financeira. Ouro, o metal mais precioso, mais valioso que Deus fez. Ouro é poder. Deus vai colocar em suas mãos o poder para prosperar. Ouro é riqueza. Prepare-se para a mudança em todas as áreas da sua vida. Você ficará rico. Ouro é prosperidade. Sua vida a partir desta grande unção será preciosa, valiosa. Onde esta gota de ouro for derramada, o dono de todo o ouro vai garantir a sua prosperidade. Por esta grande unção, os grandes profetas foram até a cidade do ouro consagrar a gota de ouro. Olá, meus amigos, nós acabamos de chegar aqui na Cidade do Ouro para esta consagração inédita, e quando você receber esta unção, nunca mais a sua vida será a mesma. Agora nós vamos entrar nesta mina de ouro para essa consagração da gota de ouro. Vamos lá, pastor Fernando. Esta mina aqui é muito complicada de entrar, porque esta mina aqui foi cavada à mão. Então,
Nós estamos aqui nesse sacrifício, para essa consagração. É muito apertado aqui, pastor Fernando, mas vale a pena para esse grande sacrifício. Nós estamos aqui na Cidade do Ouro para esta consagração inédita da gota de ouro. Quando você receber esta unção com a gota de ouro, a sua vida financeira nunca mais será a mesma. O ouro, pastor Fernando, é o metal mais valioso, mais precioso que Deus fez. Por isso, quando você receber esta unção, a sua vida será transformada. Esta mina aqui na... Nunca mais sua vida será a mesma. Data marcada. Preste atenção na para propaganda. esta missão. 3 de junho, segunda-feira dos vencedores, 7h30 da noite, no Templo dos Anjos. Avenida Silva Lobos, 701 Barroca. Templo dos Anjos, o maior pronto-socorro financeiro do Brasil. Pode parar isso. Vocês prestaram atenção? Eu simplesmente não acho que é muito ético você colocar o nome de igreja numa pregação assim. Mas não tinha como não colocar. Mas vocês prestaram atenção no nome da igreja? O maior pronto-socorro financeiro do país. E você recebendo essa gota aí, nunca mais você vai ser pobre. Você vai ficar rico. Vocês viram um pouquinho de gente que estava ali dentro? Vocês viram um pouquinho de gente? Agora tem uma pior ainda. Observe bem, irmãos. Eu preciso passar isso para vocês verem. Coloca aí agora o pastor da limusine. Não, vocês vão ver que a coisa vai ficando pior. Onde isso vai levando? Achou aí? Esse vídeo aí é de um desses pastores da prosperidade chegando num bairro pobre. Olha o carrinho dele. Observem como ele vai ser recebido. Eles estão gritando: o profeta está chegando. Vocês percebem quem é que ficou com a gota de ouro de verdade, né? Pode parar isso daí. Eu só queria mostrar isso para vocês. Agora tem outro. Coloca aí agora a unção da cadeira voadora. Não, é sério. É sério. Irmãos, isso que vocês estão vendo é tudo teologia da prosperidade, queridos. Vocês viram ali um suposto servo de Deus chegando num bairro humilde, num carro daquele. Você acha que aquilo ali é para quê? Para os fiéis olharem e desejarem o quê? Aí, então, se nós dermos, nós vamos ter um carrão desse também. Mas quem é que fica com um carrão? E os pobres? Mais pobres o quê? Ainda. Agora vocês vão ver, essa daqui é maravilhosa, é a unção da cadeira voadora. É sério. É sério. Vai lá. Vai levantar a cadeira e fazer barulho com a cadeira lá em cima. E você vai ver a unção de poder que vai vir aqui. E você vai ver a unção de poder que vai vir aqui. E você vai ver a unção de poder que vai vir aqui. Deus te trouxe aqui para mudar a sua história. Olha que coisa linda, filma isso. Olha que coisa linda, filma isso. Olha que coisa linda, filma isso. A sua cadeira é a sua história. A sua cadeira é a sua história. 3, levanta, balança a cadeira e faz barulho. Balança, agora, 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 agora. Teu sonho, teu projeto, tua chamada, receba o poder de Deus. Agora, 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 cura, batismo, poder, autoridade, que começa agora uma
Pode tirar. Vocês percebem? Nós falamos aqui dos homens da Bíblia que prosperaram. Eles não ficaram levantando cadeira dentro da igreja. Mas ali eles ensinam que se você fizer isso aí, dar suas ofertas e crer nisso aí, pronto, você vai receber o que eles receberam. Veja, Davi demorou 20 anos para ser rei, sendo preparado aos poucos por Deus. Mas para que esperar 20 anos? Faz isso aí que você prospera que nem Davi. Vocês percebem o engano da coisa? E tudo é você fazer o quê? Dá um pouquinho de dinheiro, paga um mico desse aí e pronto, você já saiu próspero. Agora bota aí a unção da galinha. Sério, irmãos, eu estou mostrando para vocês verem aonde que isso chega. Só que eu preciso do volume. Esse aí precisa de volume. O áudio está baixo. Ah, tá. Achou aí, neguinho? Irmãos, isso que vocês vão ouvir realmente aconteceu. O camarada que vai contar isso aqui, ele está pregando em tudo quanto é lugar do Brasil. Isso é de verdade. A unção da galinha. 2:30 da manhã, diz, não oro mais, Só um Deus. minutinho, volta um minutinho. Eu vou para o inferno consciente. Volta um minutinho. É o seguinte, esse rapaz ele estava com câncer. Ele estava com câncer, supostamente incurável. E aí ele fez oração na igreja, não estava melhorando. Aí ele disse que estava de madrugada orando com Deus e ficou desesperado porque a cura para o câncer dele não vinha. Aí aconteceu isso aqui que vocês vão ouvir. Mas quando eu levantei da oração, 2:30 da manhã, diz, não oro mais, Deus. Eu vou para o inferno consciente. E quando naquela hora um anjo me pegou pela mão e disse, tu não vais suicidar. Me levantou, me tirou fora da minha casa. A minha casa cresceu, apareceu um sobrado. E a parte de baixo ficou igual uma garagem. O anjo me levou dentro, a porta daquele garajão abriu e fechou automaticamente. O anjo ficou de um lado e me colocou do outro e disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Porque eu estava reclamando que Deus não falava comigo no câncer. E Deus disse, hoje tu vai ver que Deus fala com o homem. Irmãos, aquele lugar virou um galinheiro. Apareceu galinha, galo, marreco, codorniz, todas as espécies de ave que você imaginar. E Deus diz, eu falo é como eu quero. Você quer ver? Acredite quem quiser. Jesus mandou um poder e batizou todas as galinhas com o Espírito Santo. Você é doido? Não, eu sou pentecostal. Eu tenho motivo para pregar milagre. Aí uma galinha começou a falar em voz alta e mistério. Todas as outras pularam do puleiro em reverência, cruzaram a asa e enfiaram o bico na terra em reverência. Veio falando em mistério. E do outro lado veio um galo interpretando, falando em mistério. Quando ela chegou onde eu estava, colocou a asa na minha testa e falava em mistério. E o galo interpretava. Sabe o que foi a interpretação do galo? Deus dizendo, meu filho, olha, Deus usando um galo e me chamando de filho. Meu filho, eis que assim eu te digo, por esses poucos dias, repreenderei o câncer da tua vida, te levantarei como um pregador, o estado do Mato Grosso não te segurará, porque eu te usarei como médico dentro da minha casa, para curar os enfermos, aleluia. Vocês acreditam nisso? Mas um monte de gente acredita, tanto que esse cara é um pregador famoso no Brasil agora. Galinha batizada com o Espírito Santo pela madrugada. Mas agora só a última, a unção do riso. A última, só para gente terminar essa parte nojenta. Mas para vocês verem, irmãos, onde é que as pessoas estão sendo levadas por causa desse lixo. Só um minutinho, congela aí. Esse moço aí chamava-se Kenneth Hagin. Ele é o principal, que ele morreu em 2004. Tudo que existe de teologia da prosperidade, quem começou foi esse senhor aí. Foi o primeiro escritor e o primeiro pregador dessa coisa no século XX. E a partir dele, os pregadores norte-americanos e os pregadores brasileiros também imitaram as coisas que esse senhor começou. Isso daqui foi um dos últimos cultos que ele fez, que já estava bem velhinho. Mas observe bem o batismo com o Espírito Santo, entre aspas, que ele está promovendo na igreja dele, a unção do riso. Vai lá. Eles estão rindo porque eles estão cheios do Espírito Santo, tá? See and hear. They heard them speaking in tongues, but what did they see? For them to think they was drunk, they must have thought they was drunk. They were acting like drunks.
Drunk again! We got there. We got there! Estamos todos cheios do Espírito Santo. Queridos, todas essas coisas que vocês estão vendo, isso é teologia de prosperidade. Você não precisa ter compromisso com Deus, tem que ter compromisso com dízimo, com oferta. E aí você recebe todas essas coisas aí. E isto, não preciso falar mais nada para vocês verem. Isso está sendo pregado aí à torta e à direita, atrás da gente, na nossa frente, para a direita e para a esquerda. Por que vocês acham que esses lugares estão tão cheios de pessoas? Por quê? Porque não tem compromisso com Deus, não exige obediência. No entanto, querem todas as bênçãos de Deus para si. Por que isso acontece? Volta para o PowerPoint. Por que isso acontece? Vamos ver? 2 de Timóteo capítulo 4, o que diz lá? Timóteo, capítulo 4, diz assim, capítulo 4, verso 3: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se o quê? Fábulas. Aí agora o que diz Judas? Judas, está aí antes do Apocalipse. Judas, versículos 11 e 12, apenas um capítulo. Judas 11 e 12, diz assim: Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem águas impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortas, desarraigadas. Isto é o que está acontecendo, árvores mortas sem fruto, pessoas que são na verdade um tropeço para a igreja, mas que tem crescido e arrastado um monte de pessoas atrás deles. E é por isso que Jesus nos dá a dica, que Ele nos dá a receita. Mateus capítulo 7, o que é que Jesus diz aqui? Mateus capítulo 7, para nós sairmos, não corremos nunca o risco de sermos enganados por essas coisas. Mateus capítulo 7, versículo 7 diz assim: Pedi, e o que? Dá-se-vos-á, buscai, batei. Vocês percebem isso? Tem que pedir, não tem? Mas tem que fazer também o que? Tem que buscar. E tem que fazer o que? Tem que bater. Ou seja, não é só pedir, tem ação contínua aqui. E olha o que ele diz mais: Pois todo o que pede, e o que busca, e quem bate, ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Vocês percebem? Se nós, sendo maus, somos egoístas, nós sabemos presentear bem as pessoas que nós amamos, Deus não vai nos dar o que nós precisamos, sim ou não? Mas tem que pedir, tem que buscar, tem que bater. Consequência, quando recebemos. E aí, quando Deus fizer tudo o que Ele puder fazer por nós, qual é a recomendação bíblica para encerrarmos? Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio 8, versículo 11, nos diz: quando você estiver por cima, querido, gozando de todas as bênçãos de Deus, lembra disso aqui. Deuteronômio 8:11: Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de terem comido e estiverem fartos,
depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, e depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Versículo 17: não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele quem te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Deus é a fonte de todas as coisas, nós somos dele, e é dele que vêm as bênçãos para nós. Portanto, que Ele seja glorificado por nós, na nossa vida, sejamos pobres, sejamos ricos, tenhamos saúde ou pouca saúde, glorifique a Deus na sua vida. Reconheça que é Ele quem te dá tudo, reconheça que é Ele que abre as portas, reconheça que é Ele que prosperará o seu caminho, e acima de tudo, reconheça que é Ele quem abrirá as portas da eternidade para você. E se fizermos isso, estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Amém.